Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de História comigo, professor Valdes Silva Pimentel. A gente vai dar continuidade, então, aos nossos estudos, né? Fizemos um pequeno apanhado aí, né, do Estado do Brasil nas últimas aulas, e hoje a gente vai voltar, né, para a História Geral, podemos dizer assim, falando um pouquinho aí da Revolução Industrial. Então, vem comigo, vamos lá entender, então, o que foi essa tal de Revolução Industrial, que ela tem a ver com a gente? Pois é, tem muita coisa a ver. Vamos lá comigo? Vamos lá. Revolução Industrial é aqui, né? Nosso querido Charles Chaplin, filme clássico dele chamado Tempos Modernos, em que ele faz uma crítica bem-humorada, mas muito inteligente sobre esse processo. Vamos lá. Bom, cadê? É aqui mesmo. Características. Então, olha só, pessoal. Nós podemos dizer que a Revolução Industrial, né, vai ser todo um processo de mudanças tecnológicas, mas também políticas, econômicas, sociais, ecológicas, que vão resultar no aumento da produção, né? Então, no aumento, vamos ter o desenvolvimento da economia capitalista. Só que esse desenvolvimento da economia capitalista não vai se restringir apenas ao fato de que agora teremos máquinas, né? Nós teremos uma automatização, podemos dizer assim, né, da produção aos poucos, né, em que as máquinas elas começam, então, a editar o ritmo do trabalho. Não é só isso. Né? É importante perceber que no processo da Revolução Industrial, a gente também percebe mudanças econômicas, né, uma vez que a burguesia agora vai se favorecer, é claro, com a Revolução Industrial, vai acumular ainda mais capital, vai acumular mais lucro. Porém, por outro lado, a gente vai ter o surgimento de uma nova classe social, o proletariado, que vai ser explorado, né? Vai ter a exploração da sua força de trabalho, e aí, com isso, a gente vai ter um aumento cada vez maior das desigualdades sociais, enquanto uns poucos enriquecem bastante, uma multidão aí está empobrecida, né? Ou está trabalhando, sendo tendo sua força de trabalho explorada nas fábricas, ou então está desempregada, vive à margem da sociedade, né? Isso já tem a ver também com as mudanças sociais, né? Se economicamente a burguesia está enriquecendo, socialmente temos aí o proletariado, que é explorado, né? E também podemos perceber aí mudanças políticas, porque a Revolução Industrial, que inicia na Inglaterra, mas depois vai se expandir, né, pela Europa, depois chegando aos Estados Unidos, ao Japão, já no século XIX, a Segunda Revolução Industrial, a gente percebe com isso uma maior participação da burguesia na política. Então, a burguesia vai se estabelecer realmente como uma classe política aí dominante, né? Que domina a política desses países, uma vez que o voto era censitário, então só quem tinha renda votava, e aí nesse processo a burguesia vai estar assumindo o lugar que antes era da nobreza, né? Da monarquia absolutista, né? Antes. Agora a burguesia vai estar assumindo esse papel. Teremos também mudanças ecológicas também, né? Uma vez que o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente agora vai ser muito maior do que era antes, né? A poluição do ar, a poluição das águas, e por aí vai, né? E aí, deixa eu ver o que mais podemos elencar. É claro, transformações tecnológicas, né? Uma vez que agora teremos vários avanços na tecnologia. Nos meios de transporte, o trem vai ser o grande símbolo aí, né, do início da Revolução Industrial, o navio a vapor, né? Depois, mais tarde, surgem os automóveis, né, os veículos. Nós também podemos elencar as mudanças nos meios de comunicação, né? Nós vamos ter surgindo aí, a partir do 19, por exemplo, o telégrafo, né? Depois vamos ter o surgimento do rádio, e aí teremos aí a diminuição das distâncias, porque agora nós podemos nos locomover a uma velocidade muito maior, podemos nos comunicar, né, com pessoas em qualquer outro lugar do país, ou até mesmo do mundo, né, uma velocidade muito maior. Então, perceba que a Revolução Industrial vai trazer fortes impactos aí na sociedade. E aí, é claro, não podemos deixar de dizer, né, que até hoje a gente vive os impactos da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial tem várias fases. Hoje vamos falar apenas da primeira, mas depois vai vir a segunda, a terceira, a quarta. Para alguns estudiosos, já estaremos na quarta, para outros, já estamos na quinta Revolução Industrial, né? A Revolução, aí agora, a profunda mudança nos meios de comunicação, temos agora a internet, né? Satélites artificiais que jogam os dados, né? Aí o sinal, né, da internet a vários lugares, enfim. Então, você percebe essa revolução industrial ainda acontecendo,
trazendo impactos na nossa vida, né? Hoje em dia, muita gente se guia pelas redes sociais. Se existem redes sociais, é porque existe internet, né? Existe aí a computação, enfim. Então, você percebe que a Revolução Industrial até hoje existe, continua, né, acontecendo, continua trazendo grandes impactos na nossa vida. Legal? Isso é importante perceber. Mas quais são as características dessa primeira Revolução Industrial que a gente vai falar hoje? Vamos lá, vem comigo. Podemos elencar que nessa primeira Revolução Industrial a gente tem consagrada passagem. Passagem do quê? Do período, no caso, no período medieval, tivemos aí o artesanato, né, na qual os artesãos, nas suas oficinas, eles dominavam todo o processo produtivo. Então, por exemplo, um artesão, um grupo de artesãos fabricava ali um sapato, por exemplo, dominava toda a produção de sapatos, né, até a venda desse sapato. O trabalhador dominava ali todo o processo. No período moderno, a gente vai ter o surgimento das manufaturas, certo? Aqui nós já vamos ter uma divisão do trabalho, porque nas manufaturas, quem já vai ser o proprietário, né, o dono, o patrão, podemos dizer assim, já vai ser o burguês. Esse burguês, por exemplo, vamos supor que seja um burguês que vende tecidos, né? Ele vai comprar, por exemplo, a lã de produtor de lã, ele vai levar essa lã para um local onde essa lã vai se transformar em fios, né? Depois pega esses fios, leva para outro local que esses fios já se unem, formando ali os tecidos, fazendo as roupas. Então, você vê, já tem uma divisão do trabalho e já temos também o burguês, né, aparecendo como um grande chefe, né, de toda essa produção. Produção antes que era próprio do artesão. Agora, o burguês assume a liderança, né, desse processo. E o que vai acontecer agora com a Revolução Industrial? Que a gente vai ter a passagem definitiva das manufaturas para as maquinofaturas, certo? A partir aqui da segunda metade do século XVIII. Então, agora, perceba, as máquinas vão ditar o ritmo do trabalho. Esse que vai ser, né, a grande diferença. Se nós já tínhamos aqui uma divisão do trabalho, se nós já tínhamos o papel do burguês como patrão, como proprietário dos meios de produção, agora as máquinas assumem a direção, né, desse processo. Porque antes mesmo nas manufaturas, o trabalho ainda era feito pela energia do próprio trabalhador, né? Energia motriz humana. Agora, com as máquinas, a gente tem a força motriz das máquinas. Então, por exemplo, quando surge a máquina a vapor, de James Watt, a máquina a vapor vai ser acoplada nesse processo produtivo, acelerando a produção. E aí, é claro, nesse processo, o trabalhador vai trabalhar cada vez mais para poder chegar ao ritmo da máquina, logicamente, o burguês vai lucrar ainda mais porque vai se produzir muito mais. Porém, esse trabalhador vai ser melhor remunerado? É claro que não, beleza? Então, tivemos aí a passagem do trabalho artesanal para o trabalho assalariado nas fábricas. Temos com isso um processo de proletarização dos trabalhadores, ou seja, aquilo que Karl Marx, né, chama aí de expropriação dos meios de produção pela burguesia, como a gente comentou. Antes, quem coordenava o processo produtivo era o artesão, né? Depois, com as manufaturas, esse processo começa a ser tomado pelo burguês. Agora, com a Revolução Industrial, os trabalhadores perdem de vez, né, a autonomia, porque agora dependem do burguês para trabalhar. Então, esse processo vai ser essa expropriação dos meios de produção, né? No caso, aí, pela burguesia. É aí que vai surgir a ideia da alienação do trabalho. O que quer dizer alienação? Alienação é quando você pega uma coisa que é sua e dá a outra pessoa, certo? Então, é alienação. Vamos supor, você tem, digamos, você tem um carro. Supor, você vende o carro, você alienou o carro para outra pessoa. Nesse caso, o que vai estar acontecendo? A alienação do trabalho. Percebe, então, que o trabalho que é feito pelo trabalhador não pertence mais ao trabalhador. Começa a pertencer agora a quem? Ao burguês, ao patrão. Quem troca paga aí, né, um salário por esse trabalho que foi alienado, né? Então, os trabalhadores só têm sua força de trabalho, só conseguem vender sua força de trabalho. É a ideia, então, é do Marx, né? Para explicar o que está acontecendo aqui, ok? Com isso, também temos um processo de disciplinarização do trabalho, porque agora, se o trabalho pertence ao burguês, né, ao patrão, então agora esse trabalho tem que ser disciplinado, né? O trabalho tem que ser vigiado, tem que ser coordenado, certo? O ritmo de trabalho é cada vez mais ditado pelas máquinas, como a gente já colocou. E não é à toa que aqui vão surgir instrumentos que até então não eram tão utilizados, como, por exemplo, o relógio, né? O relógio existe há um tempo, né, desde a Idade Era Moderna,
Porém, agora, com as fábricas, o relógio torna-se essencial para ditar o ritmo do trabalho. E, aos poucos, esse relógio vai ditar não só o ritmo do trabalho, mas o ritmo da vida como um todo, né? Porque antes, qual era como é que as pessoas se guiavam no tempo? Né? O amanhecer, o pôr do sol, né? O cantar do galo, por exemplo, né? Até hoje, por exemplo, no interior, porque exteriores bem interiores, né? Até hoje é assim, né? Que coordena-se aí o tempo. Porém, agora com a Revolução Industrial, não é mais o pôr do sol ou o nascer do sol que vai ditar o ritmo da vida, mas vai ser o relógio, né? Então, você tem que estar sempre a tempo, você não pode ter ócio, né? Você não pode ficar sem fazer nada, você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar trabalhando, né? Porque tempo é dinheiro. Então, percebe aqui que surge essa máxima do tempo é dinheiro, né? Agora tem que se aproveitar o tempo para o que? Para lucrar. Vai ser a máxima, então, aí da Revolução Industrial, ok? Vamos lá, então, siga comigo. Também tivemos aqui, é claro, a ascensão política da burguesia, como a gente já comentou, então, a burguesia assumindo o poder, né, nesses estados. Com isso, teremos o direcionamento da política dos estados na conquista de novos mercados consumidores. A gente vai ver depois, lá na frente, no imperialismo, que no século XIX, primeiro, essa Inglaterra que está se industrializando vai entrar em choque contra o colonialismo da era moderna, né? Então, a colonização da América, por exemplo. A América, ela começa a se descolonizar, começa a lutar pela sua independência, né? A partir do 19, vimos lá a independência do Brasil, por exemplo. E isso era o interesse dos ingleses, que queriam o quê? Acabar com esse colonialismo a fim de ampliar seu mercado consumidor. Lembra que a gente comentou, quando o Brasil torna-se independente, qual vai ser o grande parceiro comercial do Brasil? A Inglaterra, não é isso? Porém, mais à frente, esse mesmo capitalismo que entra em choque com o colonialismo vai acabar gerando um novo fenômeno de colonização, que a gente chama de neocolonialismo, mas também chamamos de imperialismo. Isso a gente vai falar depois, mais à frente, quando já comentarmos a segunda Revolução Industrial, mas aí já fica aqui o comentário, né, que nós vamos ter até mesmo mudanças geopolíticas com a Revolução Industrial. Então, perceba, por que a Revolução Industrial é tão importante, né? A gente entender e por que foi uma revolução de fato, não foi só uma mudançazinha pequena, porque realmente vários aspectos, né, quase todos os aspectos da vida vai mudar. Né? Vamos lá. E aí, é claro, como a gente já comentou, quem começou esse processo vai ser a Inglaterra. Por isso que é importante a gente saber por que a Inglaterra foi pioneira. Por que houve esse pioneirismo inglês na industrialização? Vamos lá entender, então. Primeiro, temos a consolidação da monarquia parlamentar com a Revolução Gloriosa de 1688. Vimos lá atrás, né, que na Inglaterra teve as revoluções inglesas, olha só que bacana, a burguesia assumiu o poder, não é isso? E aí, o que foi que eles fizeram, né? Guilherme de Orange assumiu o poder, não foi? Tirou lá do trono o Carlos II, o Guilherme de Orange assumiu o poder, não, Jaime II, perdão. Guilherme de Orange assumiu o poder, e aí, em 1689, Guilherme de Orange assinou a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, passando, então, o poder, praticamente passando o poder dele para o parlamento. Basicamente, o rei, tudo que o rei podia fazer, né, tinha que fazer, ele tinha que pedir autorização do parlamento. Então, isso significou a criação de uma monarquia constitucional parlamentar. Já falamos disso aí, né, então. Não vai ter muita detalhe. Mas é interessante perceber que a Inglaterra vai ser o primeiro estado, né, o primeiro país que a burguesia vai chegar ao poder. E isso vai possibilitar a Revolução Industrial, né, porque a burguesia, é claro, vai governar buscando a consolidação dos seus interesses. Né? Então, a Revolução Industrial vai ser interessante para a burguesia, com toda certeza. Também tivemos o controle capitalista do meio rural, através do processo que a gente chama de cercamentos das terras comunais. Na Inglaterra, existiam terras que não tinham um dono, não tinham um proprietário, tá certo? Essas terras eram chamadas de terras comunais, porque dentro dessas terras moravam ali várias famílias, né, de camponeses. Nem como estava essa imagem aqui, né, que você pode ver, ó, várias famílias morando, olha só que bacana, show de bola. E aí o que acontece? Então, essas terras, chamadas terras comunais. Então, nessas terras viviam, então, várias famílias, né, camponesas, tá certo? Só que ninguém era proprietário dessas terras. E aí o que aconteceu? Começaram a surgir, né, os atos de cercamentos, pelas casas proprietárias de terras arredores, começaram a cercar suas terras, porque estavam interessados em criar ovelhas, né, a fim de produzir lã. E aí o que aconteceu? Que essas terras comunais começaram então a ser cercadas, logo essas famílias começaram a ser expulsas da sua terra.
ok? Então, com o processo de cercamento das terras comunais, primeiro, a terra começou a virar sinônimo de propriedade, porque ela começou a ser um sinônimo de valor, ok? Mas, por outro lado, esse processo de cercamento acabou gerando a expulsão dessas famílias do meio rural, que foram para onde? Nas cidades, né? Então, esse processo de êxodo rural acabou possibilitando a criação de um verdadeiro exército de mão de obra barata, porque as pessoas iam para as cidades, mas, é claro, a cidade não tinha emprego para todo mundo, né? Então, eles acabavam se submetendo a condições de trabalho muito precárias, a salários muito pequenos, né, ínfimos, em troca, né, de conseguir aí uma subsistência, ok? Então, esse êxodo rural possibilitou também, né, uma mão de obra muito barata, que vai possibilitar, né, também o pioneirismo inglês na industrialização. Além disso, a Inglaterra tinha grandes reservas minerais de carvão e ferro, certo? Que vão servir também, né, aí como combustível, no caso, carvão como combustível, né, das máquinas aí nessa primeira fase da Revolução Industrial. O ferro vai ser utilizado na produção dessas máquinas, certo? Então, falou sempre na primeira Revolução Industrial, você já lembra primeiro, né? Carvão e ferro. A principal forma de energia, fonte de energia, era o vapor, certo? Por isso a importância do carvão aí nesse momento, beleza? Também vamos ter a disponibilidade de matérias-primas, sobretudo a lã e o algodão. Por que, que a lã e o algodão eram tão importantes? Porque a primeira atividade industrial a se desenvolver vai ser a indústria têxtil. Então, vai ser a indústria têxtil, que é a indústria de tecido. Então, vai ser importante ter bastante lã e bastante algodão para a indústria têxtil. E a Inglaterra tinha essa matéria-prima. Temos também a existência de um vasto mercado consumidor, que a Inglaterra começa também a ter um aumento populacional, né? E, é claro, esse aumento populacional começa já também, né, servir como mercado consumidor. Sendo a Inglaterra primeiro país a se industrializar, a Inglaterra também vai se preocupar em criar vários tratados comerciais vantajosos, como, por exemplo, o Tratado de Methuen, no século XVIII. Esse tratado vai possibilitar a escoação, né, de uma grande parte da produção inglesa para Portugal, por exemplo. Né, aos poucos, a Inglaterra, à medida que se industrializa, começa a expandir esse mercado consumidor para o restante da Europa, certo? Então, quer dizer, esse mercado consumidor amplo vai também ser importante para a industrialização inglesa. Além, é claro, do desenvolvimento da siderurgia e da metalurgia, né, que vai ser importantíssimo aqui também, né? Siderurgia, pegar ali o ferro que está in natura, beneficiar esse ferro, depois da metalurgia, transformar esse ferro em máquinas. Isso também vai ser muito importante, vai ser feito na Inglaterra. Joia? E aí é importante falar de algumas características próprias dessa primeira fase da Revolução Industrial. Né? Como a gente comentou, a Revolução Industrial teve várias fases, e aí, o que a gente pode falar dessa primeira fase de maneira especial, né? Que vai se dar em meados do século XVIII até meados do XIX, quando começa aí a segunda fase. Bom, nesse interstício, a gente vai ter o quê? O advento da máquina a vapor, né? Então, você já deve ter estudado, talvez, em física, na termodinâmica. Se não estudou, você vai estudar com certeza. A termodinâmica vai surgir nesse momento, porque havia a preocupação de fazer as máquinas serem cada vez mais eficientes. O que quer dizer que as máquinas eram eficientes? Quando elas consumiam menos energia e tinham um grande trabalho, certo? Acontecia que as primeiras máquinas, por exemplo, consumiam muita energia e não eram tão eficientes, não trabalhavam tanto, não produziam tanto, não tinha a mesma, como é que a gente pode dizer, enfim, não tinha o mesmo ritmo, não tinha a mesma potência, tinha uma potência muito pequena. Então, a termodinâmica vai surgir nesse processo em que os cientistas estudavam formas das máquinas consumirem menos energia e serem mais potentes, né? Serem mais eficientes, certo? Trabalharem mais, podemos dizer assim, beleza? E aí, claro, nesse momento que vai chegar aí, né, vai ser a figura de James Watt, vai criar a máquina a vapor, 1769. E aí o que acontece? Perceba, nós já tínhamos aqui algumas máquinas, né? Mas que eram movidas essencialmente pela força humana, como essa aqui, a Spin Jenny, de 1767. Então, quando James Watt cria a máquina a vapor, ela basicamente vai ser o quê? Acoplada a esses mecanismos, né? A ideia vai ser essa. Pega, então, a máquina a vapor, vamos acoplar a máquina a vapor a esses mecanismos. E assim a gente tem uma dinamização do processo produtivo, beleza? Foi o que aconteceu aqui, então. A fonte de energia, já falei, era o carvão mineral, né, que possibilitava esse vapor, ok? Nessa primeira fase, a gente vai ter
processo de modernização da indústria têxtil, como a gente já comentou também, e a gente vai ter uma industrialização, sobretudo, onde? Na Inglaterra, porém, depois, um pouco depois também nos Países Baixos, na Bélgica e na França. Na França, sobretudo, aí, já no período napoleônico, ok? Depois da Revolução Industrial. Então, falou aí da primeira Revolução Industrial, lembrou do ferro, lembrou do carvão, indústria têxtil e, é claro, Inglaterra. Joia? Consequências da Revolução Industrial. Né? Então, quais consequências a gente pode elencar já a partir dessa primeira fase da Revolução Industrial? Temos aqui, primeiro, o início do capitalismo moderno, em que teremos economia voltada, olha só, para o mercado e para o lucro. Então, lembra, gente, quando a gente falou do iluminismo, por exemplo, né? Os iluministas criticavam a economia dos estados modernos, né? Antes do industrialismo, né? Da industrialização, em que, basicamente, a economia era gerida pelo Estado, para enriquecimento do Estado. Isso a gente chamava de mercantilismo. Com o iluminismo, o que vai acontecer? Né? Perceba, na Inglaterra, a gente já tinha uma grande participação da burguesia na economia, a economia já era livre aí, né, das intervenções do Estado, né, de maneira geral, certo? E aí o iluminismo vem criticar a intervenção do Estado, vai dizer, olha, a economia tem que ser livre, né? A economia tem que ser livre. Com a industrialização, essa ideia de liberalismo econômico vai se intensificar, porque agora, ainda mais, a burguesia tem que ser livre, né? Para exercer, para desempenhar aí suas atividades comerciais e agora também suas atividades industriais. Então, por isso que a gente pode dizer que a partir aqui do século XVIII, né, com as ideias do iluminismo, do liberalismo econômico, com a Revolução Industrial, a gente tem o início desse capitalismo realmente moderno. Se antes o capitalismo era essencialmente comercial, porque baseava-se nas trocas comerciais, né, entre as nações, agora o capitalismo torna-se industrial, porque as economias mais avançadas já não são aquelas que ficam trocando mercadorias entre si, mas são aquelas economias que baseiam-se na produção industrial, tá joia? Então, começa aí as bases do capitalismo moderno. Também temos aqui a mudança no controle técnico do processo produtivo, né? Como a gente comentou, processo de alienação do trabalho, porque agora, definitivamente, o trabalho ele é alienado, né? Então, ele é vendido pelo trabalhador ao burguês, proprietário dos meios de produção. Porém, nesse momento, ainda temos a ausência de direitos trabalhistas, né? Então, as condições de trabalho eram bastante insalubres, certo? As fábricas eram mal iluminadas, as jornadas de trabalho chegavam a ser de 16 horas, certo? Por dia, inclusive até o memezinho, né? Olha só, vários países da Europa vão abolir a servidão a partir do século XVIII por conta da industrialização, só que aí essas pessoas que saem do campo vão trabalhar nas fábricas, jornadas de trabalho de 16 horas diárias, não havia direitos trabalhistas, não havia licença maternidade, e descanso semanal remunerado, não havia nada disso aqui no início da Revolução Industrial, certo? Lugares de trabalho insalubres, havia muitos acidentes de trabalho. Além disso, a mão de obra infantil e feminina era largamente utilizada, sendo é claro que a mão de obra feminina era desvalorizada, né? As mulheres recebiam menos do que os homens. As crianças já começavam a trabalhar a partir dos 5 anos de idade, inclusive, certo? E também a gente pode até lembrar, né? Até também acrescentar que na Inglaterra, por exemplo, com as minas de carvão, as crianças eram muito utilizadas na exploração do carvão, né? Porque elas eram pequenas, podia entrar ali naqueles buracos menores para explorar o carvão. Então, você ter em mente, né, que as situações de trabalho eram deploráveis, ok? Isso levou também, é claro, à transformação dos núcleos urbanos. Cadê o cara aqui? Isso levou também à transformação dos núcleos urbanos, porque agora, perceba, as cidades começam a ter mais importância que o meio rural. Okay? A cidade ganha mais importância que o meio rural. Temos o processo de urbanização, em que, nessas cidades industriais, a gente tem o bairro das fábricas, né, onde ficam ali as indústrias, geralmente locais bastante precários, né, com bastante poluição. Perto do bairro das fábricas, temos o bairro dos operários, certo? Onde ficavam lá os trabalhadores, vivendo em péssimas condições de vida, né? Então, como ficavam perto das fábricas, costumavam ficar perto das fábricas, né? O ar é bastante poluído, certo? As casas muito precárias, não tinha um saneamento básico. Então, as condições de vida da classe trabalhadora era muito complicada. Porém, por outro lado, depois desses bairros operários, nós tínhamos os bairros burgueses. E aí nós tínhamos já ruas largas, tínhamos saneamento básico,
casas grandes, né, terrenos enormes, já ficavam mais distantes da zona industrial, então o ar já não era tão poluído assim, né, era mais limpo. Então, a gente também tem grandes transformações de núcleos urbanos. É claro, eu acabei não colocando, né, mas não podemos esquecer também das transformações no meio ambiente, né, com toda essa poluição que surge. E é claro, já para a gente caminhar para o fim da aula, não podemos deixar de falar das reações operárias a todas essas mudanças, né? Porque perceba, os trabalhadores começam a ser bastante explorados aqui com a Revolução Industrial, né? E é claro, nós vamos ter vários momentos de resistência, vários momentos em que esses trabalhadores lutam por melhorias nas condições de trabalho, lutam por melhorias nas condições de vida, e vamos citar aí alguns desses momentos importantes, né? Finalzinho do 18, início do 19, em que temos aí o surgimento desses movimentos sociais que vão ser muito importantes na transformação, né, da qualidade de vida dos trabalhadores. Dentre esses, nós podemos citar como primeiro o ludismo, certo? Ludismo surgiu ali provavelmente no finalzinho do século XVIII, certo? Para se espalhar pela Inglaterra no início do XIX, e basicamente o que aconteceu, né? Um operário teria se revoltado contra seu patrão, teria quebrado as máquinas, teria liderado uma revolta, quebrado as máquinas. Isso inspirou, então, vários movimentos, né, pela Inglaterra de quebradores de máquinas, certo? Foi basicamente isso o ludismo. Eram pessoas que invadiam fábricas, invadiam minas também de carvão, sabotavam máquinas, então quebravam mesmo as máquinas, culpavam as máquinas das suas péssimas condições de vida, certo? Para Eric Hobsbawm, né, historiador Eric Hobsbawm, historiador inglês, de passagem, diz, inclusive, né, que os luditas, em muitas regiões, não eram nem operários, mas eram pessoas desempregadas, que culpavam as máquinas justamente pela sua situação de desemprego. Né? E aí o que aconteceu? Tivemos várias ondas de ataques a máquinas, certo? Eram os quebradores de máquinas, e aí nesse tempo vai surgir o mito, né, do general Ned, ou Nelson Lud, vai variar de região para Inglaterra, vamos chamar de Ned, outros Nelson Lud, né? Esses revoltosos antes chegavam a mandar cartinhas anônimas, né? Como era dizendo, não era nem anônimos, né? Eles usavam pseudônimo, né? De Ned Ludd, certo? Por isso também ficou o nome ludismo. Usava esse pseudônimo, né? Ludd falando, olha, se você não melhorar as condições, vamos trair, vamos quebrar tudo, certo? Ameaçava aí os donos de fábricas, deveria na região de Nottingham, bacana. E aí aconteceu, é claro que isso gerava um prejuízo enorme para esses burgueses, né, para esses proprietários de fábricas. Por conta disso, você lembra quem é que mandava no poder político na Inglaterra? A burguesia, né? A burguesia não deixou isso barato. Lá no parlamento inglês, de 1812, criaram o Frame Breaking Act. Basicamente era o quê? A pena de morte aos luditas, né? Então, a partir de 1812, quem fosse pego nesse movimento já era preso e era condenado à morte na forca, certo? Por isso que logo depois esse movimento perdeu força, joia? E o memezinho aqui, né, para você não esquecer, né? Falou em luditas, levou quebra de máquinas. Porém, perceba que era um movimento que não tinha assim uma interpretação muito firme, né, do que estava acontecendo, não tinha assim uma visão muito aprofundada, né, das transformações econômicas, sociais, políticas, enfim, do que estava acontecendo. Então, eles basicamente queriam quebrar tudo, né? Não tinha uma ideia ainda do que fazer depois. A gente percebe um amadurecimento, né, dessa consciência de classe, podemos dizer assim, com o cartismo. Vai surgir na Inglaterra a partir de 1830, certo? Décadas de 1830, 1840. E o cartismo vai ser interessante porque no cartismo esses trabalhadores agora se organizam, eles vão escrever uma carta, né? Uma carta de intenções e vão mandar essa carta para o parlamento inglês. Inclusive, até essa charge mostra isso, né? Os trabalhadores tentando levar, empurrar a carta, né, lá para o parlamento, beleza? E aí eles escrevem essa carta e fazem um grande abaixo-assinado. Por isso que o nome era cartismo, né? Esse documento é chamado Carta do Povo. Basicamente, quais eram os principais pontos dessa Carta do Povo, né? Eles queriam, olha só, o sufrágio universal masculino. Perceba aqui que eles já tinham uma consciência um pouquinho mais aprofundada. Eles acreditavam o seguinte: olha, a gente só pode mudar nossa condição de vida através das leis. Então, vamos pedir para criar leis melhorando nossa condição, né? E aí, é claro, para que houvesse a criação dessas leis, era necessário que os trabalhadores tivessem seus representantes no parlamento. Né? Por isso que um dos pontos era o sufrágio universal masculino, ou seja, que todos os homens, independente de renda, pudessem votar, possibilitando assim, né, uma bancada dos operários. Queriam também o voto secreto e queriam também uma remuneração parlamentar, obviamente. Por quê?
se eles entrassem na vida política, teriam que abandonar seu emprego na fábrica, né? Por isso é necessário criar, então, um salário, tá, para esse representante. Então, perceba que o cartismo vai representar a luta pela participação política dos operários, vai buscar melhorias nas condições de trabalho, né, obviamente, através desses pontos. E aí, em 1868, eles vão propor, né, a carta, porém, essa carta vai ser rejeitada. Vamos ter várias manifestações pela Inglaterra, a polícia agindo de maneira muito dura contra os manifestantes, né? Por isso que em 38 vão acabar não dando frutos, né? Aí o movimento cartista. Porém, a partir de 1840, vamos ter a formação da Associação Cartista Nacional, que aproximando-se dos sindicatos, vai continuar a luta por direitos trabalhistas, beleza? E para a gente encerrar, é claro, também temos a importância dos primeiros sindicatos. E é a partir daí que vamos ter o início das legislações trabalhistas na Inglaterra. Bom, primeiras associações organizadas pelos trabalhadores, a gente costuma chamar de trade unions, né? Basicamente, os trade unions faziam o quê? No início, eles eram eles tinham uma caixinha de colaboração. Quando alguém adoecia, como não havia direitos trabalhistas, né, para amparar esses trabalhadores doentes, essa caixinha que eles organizavam servia para cuidar desses colegas de trabalho que adoeciam e tinham algum problema, ok? Porém, então, aos poucos, esses trade unions vão começar a buscar, vão começar a lutar por melhores condições de trabalho e de vida, ok? Então, a partir daí que nós vamos ter o início do que a gente chama de sindicatos, certo? Que vão lutar, é claro, sempre por melhorias, qualidade de vida dos trabalhadores. Nós vamos ter a conquista do direito de associação, né, com a legalização dos sindicatos, no século XIX, na Inglaterra, e a partir daí, perceba, depois do movimento cartista, com o apoio dos sindicatos, que a gente começa a ver os primeiros movimentos, os primeiros, perdão, direitos trabalhistas na Inglaterra. Temos a proibição do trabalho feminino nas minas, a partir de 1842, a jornada de trabalho de 10 horas, né, a partir de 1847, isso na Inglaterra, é claro. E aí depois, né, esse movimento também se espalha pela Europa, se espalha aí pelo mundo industrial, ok? E aí esse cartazinho, né, que é um cartaz do Sindicato dos Trabalhadores aqui do Sena, né, na França, aí você perceba que a luta pelas 8 horas, né, jornada de 8 horas de trabalho. Então, perceba que os direitos trabalhistas surgem a partir dessa mobilização, dessa organização dos trabalhadores. Beleza? E aí, fechamos então, galera. E o memezinho, né? A situação está complicada, né? Tudo caro, pois é, né? Mas aí fica o memezinho, né? Para descontrair um pouco. A conta de luz também está complicada, né? Mas, enfim, vamos tentar poupar em casa, né, para a gente não ter que pagar tão caro na conta de luz. Mas, galera, sobre o assunto, espero que tenha entendido, tenha compreendido. Qualquer coisa, deixe aí nos seus comentários, se tiver alguma dúvida, uma crítica, algum elogio, fique à vontade. E a gente se vê, então, na próxima aula. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.